eu toquei no assunto dívida pública de raspão, na hora de falar do noticiário do dia. E aí eu tinha ali 30 segundos para falar sobre isso. E é um assunto de uma complexidade enorme, não dá para tratar disso em 30 segundos. Então a gente já conversou aqui com a Juliane Furno, hoje vai conversar direitinho com a Maria Lúcia, prestar bastante atenção para aprender. Né? O que eu mostrei naquela ocasião? Eu mostrei o gráfico aqui dividindo o orçamento da União. E me perguntei o seguinte, puxa, por que no noticiário econômico a gente só fala dos pedacinhos pequenininhos dessa pizza aqui e nunca fala do pedação grandão? Esse é o questionamento que eu me fiz. Mas aí, Maria Lúcia, e esse foi o erro, ficou só no questionamento mesmo. E por isso eu agradeço a sua presença aqui para me ajudar a reparar o erro cometido. Agradeço profundamente a sua presença. E faço dessa a minha primeira pergunta. Por que a gente fala do pedacinho e não fala do pedação? Sim, Álvaro, essa pergunta é fundamental e mexe no bolso de todo brasileiro, toda brasileira, tá? O Brasil é um dos países mais ricos do planeta. Se olharmos as nossas riquezas naturais, nenhum país tem o que o Brasil tem. Nós temos a maior reserva de nióbio, nós temos petróleo, a maior reserva mundial de água doce, temos clima favorável, terra agricultável, temos um povo maravilhoso, apesar das críticas que são feitas ao povo brasileiro, críticas injustas. Nós temos um povo pacífico, alegre, solidário, maravilhoso, que gosta de trabalhar, que fica deprimido quando não tem trabalho. Então, olha, esse país, e temos dinheiro em caixa também, temos mantido quase 5 trilhões na gaveta há anos. Então, o que acontece no Brasil? Tá? Por que um país que tem simplesmente todas as potencialidades, todas, e tem dinheiro em caixa, tem tudo para deslanchar, por que nós estamos tão atrasados? Não só no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento social. Nós temos milhões, dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras desempregados, desocupados, desperdiçados, gente passando fome, gente se alimentando de osso, de resto de lixo. Olha, não dá. Tem alguma coisa errada, não é? Então, a nossa tarefa é identificar o que está errado. Por que no país que tem tudo como o Brasil está tão atrasado em termos socioeconômicos, em termos tecnológicos, etc. A gente fala, Álvaro, que a gente está vivendo no avesso do Brasil que merecemos. E já identificamos as causas disso. Está principalmente no modelo econômico. E esse modelo tem 4 pilares principais. O sistema da dívida, que tem a ver com a pergunta que você fez, que não dá para responder-la isoladamente, eu tenho que encaixá-la nesses pilares, tá? Então, é o sistema um dos pilares fundamentais que trava o Brasil é esse sistema da dívida, que depois eu vou falar esse termo, sistema da dívida, por que eu criei esse termo. A política monetária do Banco Central, que pouquíssimas pessoas falam nisso, pensam que isso é um bicho de 7 cabeças, não é, tá? A Auditoria Estadão busca popularizar isso. O modelo tributário regressivo, injusto que existe no Brasil, pobre e classe trabalhadora que paga imposto, rico não paga imposto no Brasil. E o 4º pilar principal, não são os únicos não, tá? São os principais. E o 4º é esse modelo extrativista, do agrobusiness e da mineração, voltados para a exportação, a gente só fica com dano ambiental. Então, esses 4 pilares são os pilares principais. O pilar do sistema da dívida, junto com a política monetária do Banco Central, porque a política monetária do Banco Central produz dívida sem contrapartida, é que faz essa parte amarela aí do gráfico que você mostrou. Então, esse gráfico, que eu tenho aqui, esse aí que está na tela, muito, muito grata, é o gráfico do orçamento federal. Então, quer dizer, não é orçamento, não inclui estados e municípios, é o orçamento da esfera federal, e engloba todos os gastos pagos durante o ano de 2020. Por isso que a gente fala que é o orçamento federal executado. Quer dizer, executado é o termo técnico do que foi efetivamente pago. Tá? Pago em dinheiro. Esse dinheiro saiu do caixa do Tesouro Nacional. Esse aí é o resultado de tudo que foi pago em 2020. E a Auditoria Estadão só usa dados oficiais. Isso aí, essa pizza, é a transcrição dos dados oficiais, os links estão aí, quem quiser ver com mais detalhe, esse gráfico está no destaque lá na página da Auditoria Estadão, auditoriaestadão.org.br. Então, é só clicar lá no gráfico, você vai ver as fontes, pode entrar nos links, etc. A grande mídia só fala na parte pequenininha, como você falou, nas fatias miúdas, que são
as chamadas despesas primárias. Por que só falam nisso? Não interessa para o grande poder financeiro falar da dívida, falar de quem realmente fica com o filé do gasto público, tá? Não interessa para eles. Por que não interessa? Vou dar só um exemplo para a gente dialogar sobre isso. A famosa PEC do teto que foi aprovada, virou emenda constitucional, nós temos aí um teto de gastos. Esse teto de gastos, gente, é somente para essas partes pequenininhas aí do gráfico. É só para o gasto com saúde, educação, assistência, previdência, toda a estrutura do Estado, só as partes pequenas. O teto, podem ler lá na emenda constitucional, que foi aprovada, emenda constitucional 95. A parte da dívida, o gasto financeiro com a dívida, está fora do teto. Não tem teto para o gasto com a dívida, não. É à vontade. Tá? Cada vez mais à vontade. Cada vez mais liberado. Então, por isso que não se mostra, tá? Porque essa parte amarela está crescendo. Este ano, esse gráfico que você mostrou é de 2020. Agora, em 2021, sabe quanto já foi executado para a dívida? Mais de 50%. Até outubro. Mais de 50%. Então, o amarelo só cresce. Por quê? O outro lado está com teto, está parado. E, por incrível que pareça, nós estamos tendo recorde de arrecadação em plena pandemia. Então, o dinheiro vai ficando, vai doando mais ainda para a dívida, ainda mais com essa alta do juro pelo Banco Central. Então, esse gráfico, apesar de ser um gráfico que usa dados oficiais, ele é criticado por essa mídia liberal, tá? Então, eu te agradeço, viu? Não foi erro se eu mostrar esse gráfico, não. Só de você mostrar já foi um grande acerto, viu, Álvaro?